Pessoal, então, boa tarde. Aqui a gente vai fazer uma simples decomposição de forças, tá? Se vocês observarem, nós temos aqui nesse ponto material aqui, nós temos 5 forças, tá? Sendo 2 delas forças inclinadas. Como é que a gente faz essa decomposição? Eu aprendi de uma forma, acho que mais simples, tá? Fácil de entendimento. Então é o seguinte, um exemplo, tá? Vamos fazer só F2 para vocês verem. F2 é uma barra inclinada com 35 ângulos 35. O valor dela é 77 kN. Se a gente tem uma barra inclinada, a gente vai decompor em X e em Y. Ou seja, aqui vai surgir um F2X e aqui um F2Y, tá? Como é que eu faço? Um exemplo, cateto oposto ao ângulo seria aqui. Aqui seria seno de 35. Cateto adjacente seria aqui, ó, cosseno de 35, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente sabe que seno de 35 é igual a cateto oposto, que é f de 2y, sobre a hipotenusa, que é o nosso F2, tá? Então, com essa lógica, a gente sabe que seno de 35 vezes F2 é igual a f de 2y, tá? Então, o que a gente tem que observar? O seno, ele tá paralelo ao eixo y. Então, o seno vai ser aplicado no eixo y. O cosseno tá paralelo ao eixo x. Então, ele vai ser aplicado em consideração com o eixo x, tá? Agora, completando aqui. Cosseno de 35 vai ser f2x sobre f2. Consequentemente, vai ficar cosseno de 35 vezes F2 é igual a F2x, tá ok? Então, pessoal, continuando esse exercício. Aqui a gente tem uma outra força, né? Uma força inclinada de 95 kN, que representa F5, tá? Ou seja, se é uma barra inclinada, a gente tem que decompor em X e em Y. Então, vamos decompor aqui em Y. Aqui vai surgir uma F5Y e aqui uma F5x. Lembrando a condição, seno é cateto oposto ao ângulo, então aqui está seno de 27. Cosseno, cateto adjacente, então vai ser cosseno de 27. Então, o que a gente tem que representar? Prestar atenção. O seno, ele está paralelo ao eixo x. O cosseno está paralelo ao eixo y. Então, quando a gente for montar, vai ser o quê? Seno de 27 é igual a cateto oposto, que é f de 5x, sobre a hipotenusa, que é F5. Então, gente, vai ficar F5 vezes seno de 27 é igual a F5x. Similar a esta forma que a gente apresentou, a gente vai fazer agora o cosseno. Cosseno de 27 vai ser igual a F5y sobre F5. Multiplicando em cruz, vai ficar F5 vezes cosseno de 27 graus igual a F5y, tá? Então, a gente consegue ver a questão. Tem que sempre observar o que é paralelo. O seno, ele está paralelo ao eixo x. O cosseno está paralelo ao eixo y, no caso de F5. Já no caso de F2, o seno está paralelo ao y e o cosseno está paralelo ao x, tá? Então, tem que observar essas duas condições.